E agora se prepare para ouvir a mensagem de Deus. Abra o seu coração e a sua mente, e deixe Deus entrar em sua vida. Irmãos, hoje nós vamos fazer um culto, como estamos em janeiro, começando ainda o nosso ano. Eu gostaria que nós fizéssemos um culto de cura pessoal, né? E também assim, cura como membros de uma igreja da qual nós pertencemos, a Igreja Presbiteriana. Nós vamos ler 2 textos e vamos meditar um pouco a respeito desses textos, e nós vamos ver que a minha vida pessoal não é diferente daquilo que eu sou dentro da igreja, porque o Evangelho, ele não é uma fantasia ou algo fora de mim. Eu sou o portador do Evangelho. Então aquilo que eu sou repercute na minha missão como cristão, como servo de Deus, como filho de Deus, como membro de uma igreja. A Bíblia diz que existe uma grande nuvem de testemunhas que estão olhando para nós. Nessa grande nuvem de testemunhas inclui tantos seres visíveis, que são as pessoas com quem nós encontramos a cada dia, como seres espirituais que também estão nos observando a cada momento, que estão aqui agora neste momento, apesar de nós não podermos vê-los, mas eles também servem como testemunhas daquilo que, como igreja, nós somos. O primeiro texto que eu quero que vocês abram é o de Provérbios 23, verso 7. Amém? Provérbios 23, verso 7. Eu não vou ler na minha versão, a minha versão deve ser a semelhante de vocês. Eu vou ler numa outra versão, em que as palavras vão estar um pouco diferente de vocês, mas que o sentido é o mesmo. O texto diz o seguinte: assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Amém? Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Agora abra a Bíblia de vocês em 1 Coríntios 1. Nós vamos ler os versos 26 ao 29. Primeira Coríntios, capítulo 1, versos 26 ao 29. Esta é uma carta de Paulo aos irmãos que estavam na cidade de Corinto. E Paulo aqui está ensinando a eles sobre a vocação dos santos. E ele diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são,
a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o teu Espírito nessa noite possa estar, ó Pai, nos curando daquilo que nós, como seres humanos, possamos ter em nossa alma ferida por palavras ou por coisas que nos fizeram sofrer no passado e que hoje, ó Deus, nós vivemos as consequências disso. E peço também que o Senhor, que o seu Espírito nos mostre, ó Deus, através da tua palavra, que nós como igreja, apesar de todas as circunstâncias contrárias que existem, nós podemos ser fortes se temos Jesus ao nosso lado. Por isso eu te peço que me use nessa noite para ser um instrumento do Senhor e ministrar esta palavra com simplicidade, mas com profundidade, para que todos que aqui estão possam entender e colocar em prática em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o primeiro verso que nós lemos de Provérbios, nós lemos que assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Durante um bom tempo da história, essa palavra coração, que tantas vezes aparece na Bíblia, e algumas vezes ela tem um sentido diferente do órgão coração, essa palavra é entendida como mente. Então nós poderíamos ler da seguinte forma: assim como o homem pensa em sua mente, assim ele é, assim será feito a ele. Na psicanálise, na psicologia, nós estudamos a questão do inconsciente, do subconsciente, e a palavra hebraica para coração, quando fala nesse sentido de mente, ela está significando esse subconsciente nosso, que é o que faz nós agirmos ou reagirmos de determinada forma. E muitas vezes nós somos ou temos medo de algo que nos foi passado lá atrás, e nós guardamos nesse inconsciente, e muitas vezes nem sabemos mais por que eu tenho medo de determinada coisa ou por que eu ajo de determinada forma. Mas como diz a Bíblia, assim como o homem pensa na sua mente, assim é a forma como ele age. O inconsciente é aonde nós guardamos toda a informação de nossa experiência vivida. Todas as vezes que você deita na sua cama para dormir, você está levando para o seu inconsciente informações que farão você agir de determinada forma. Por isso a importância de você saber muito bem aquilo que você está vivendo no dia a dia. A importância que tem de você orar antes de dormir, perdoar o que tiver de ser perdoado, consertar o que tiver de ser consertado, porque assim que você fechar os olhos, todas aquelas informações que você viveu, ela será guardada. E a sua crença é o que controla as suas atividades. É por isso que ele diz, assim como o homem pensa, assim ele é. Porque é da forma como você pensa, é a forma como você age. E isso é importante, pois o cristão não pode viver daquilo que ele vê, mas daquilo que ele pensa. Nós vamos ver bastante coisas que vai nos entristecer, que vai estar em desencontro daquilo que é o verdadeiro Evangelho. Mas não são essas coisas que nós devemos guardar ou viver baseadas nessas informações, mas naquilo que a palavra diz, naquilo que de fato é. Pois a crença, ela vai controlar a nossa existência. A nossa atitude é produto daquilo que eu creio. Se você crê que você é incapaz de fazer determinada coisa, dificilmente você fará determinada coisa. Se você pensa que é incapaz de vir aqui à frente e ministrar para um grupo de pessoas,
você jamais fará isso. Se você tem medo de dirigir, e eu já falei isso uma vez numa classe de escola dominical, o medo de dirigir não é só o medo de dirigir, é um medo maior, porque o medo é algo único, e ele pode ter as suas perninhas. O medo de barata, o medo de dirigir, o medo do escuro, é medo. E o medo muitas vezes vai nos impedir, vai nos atrapalhar. Atitude, nosso sistema de crença, eles criam pensamentos. Os nossos pensamentos, eles vão criar crenças. As nossas crenças vão criar ideias. E essas nossas ideias, se elas estiverem erradas, vão fazer com que eu haja de determinada forma também errado. Se eu perguntar o que é Deus para você, a visão que você tiver de Deus é a sua atitude de viver, de enxergar a igreja, de entender os trabalhos da igreja, do seu mundo como igreja, como membro de uma igreja. Se eu tenho uma crença errada, a minha filosofia de vida, ela fica errada. E quando eu tenho uma filosofia de vida errada, toda a minha vida está errada. Essa é a importância, porque esse versículo está na Bíblia, porque assim como o homem pensa na sua mente, no seu coração, assim ele é. Assim será feito a ele. E a única maneira que nós temos de destruir uma ideia é quando nós temos uma ideia melhor. E é por isso que existe o Evangelho. O que quer dizer a palavra Evangelho? Não é boas novas? Não é o anunciar de boas novas? Se a minha crença que eu tenho hoje, que foi gerada a partir da minha existência no passado, ela me leva a uma vida errada, a única forma de mudar essa vida errada é tendo uma ideia melhor, que é essa do Evangelho, que faz com que eu tenha uma nova vida, um novo nascimento, uma nova existência, um novo pensar. Fazei de mim um instrumento de quê? Aí você conclui, né? Pode ser de paz, que onde haja ódio, que eu leve a paz. Pode ser daquele que quer ajudar, que onde haja fome, eu leve. Que onde haja desesperança, que eu leve a esperança. Aí cada um vai ser por si, concluir. Mas a questão é que nós precisamos destruir aquilo que nos foi ensinado no passado, aquilo que construíram de nós e que eu sou hoje. Por isso eu falei, nós vamos ter esse momento pessoal, de cura pessoal. Como você se enxerga? O que você é na sua mente? O que construíram em você? Porque muitas vezes eu não sou aquilo que eu quero ser, mas eu sou aquilo que alguém me fez ser. Porque alguém lá no passado falou que eu não servia para determinada coisa. Porque alguém lá no passado disse que eu não era um bom filho, que eu não seria um bom pai, que eu não seria uma boa esposa, que a minha vida não vale a pena. E isso é uma questão pessoal entre você e Deus. E quando nós vemos no segundo texto que nós lemos, Paulo falando aos coríntios: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Paulo está convidando os seus leitores a refletirem que tipo de pessoa de fato Deus escolheu. Que tipo de pessoa Deus escolheu? E isso é interessante porque ele começa a falar: visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Não eram pessoas tão letradas,
tão inteligentes, aquelas que a vocação que Paulo está se falando aqui, responderam ao chamamento divino. Nós estamos falando de uma cidade em que eles eram aqueles vidrados pela sabedoria. Eles tinham muito do costume dos gregos, cuja ciência, o conhecimento, o saber era mais importante. E nós, como igreja presbiteriana, guardamos muito em nossa raiz a importância desse saber, desse conhecimento, e muitas vezes valorizamos muito mais esse saber e essa doutrina presbiteriana do que o verdadeiro evangelho. Muitas vezes esquecemos do evangelho para ficar baseado em doutrina. Eu sou presbiteriano e sempre serei. Mas eu não posso deixar que as doutrinas de uma denominação, qualquer que seja ela, até que seja minha, seja superior ao amor de Deus. Repare, pois, na vossa vocação. Não foram muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as fracas do mundo para envergonhar os fortes. Se você até hoje pensou que você era aquele pequenino que não tem importância, que não tem valor, que sempre foi rejeitado, que sempre foi desprezado, é esse tipo de gente que Deus escolheu. Esse é o tipo de gente que Deus escolheu para envergonhar os sábios e para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir as que são. Como eu disse, os crentes faziam muita reverência à sabedoria, mas Paulo ele rejeita decididamente e mostra que não é esse o critério pelo qual Deus escolhe os seus. Depois, nós vemos que o termo poderoso do qual nós vemos aqui se trata daquelas pessoas que são de famílias nobres, famílias de nomes, famílias importantes, mas não são esses que Deus escolheu para que fizesse parte daqueles que vão mudar o mundo. Há um tempo atrás eu preguei esse mesmo sermão, esse mesmo texto em uma igreja lá na Água Limpa. Isso foi em 2010, eu acho. E depois eu coloquei essa mensagem também no meu blog. E resolvi trazer isso para vocês. Um estudioso da Bíblia, no seu comentário, ele diz que as coisas que elevam o homem no mundo, o saber, a influência, a classe, não são aquelas que levam a Deus e a salvação. E Paulo está mostrando para a gente aqui que a matéria-prima pela qual Deus está construindo um mundo novo é aquela que é oferecida por aquelas pessoas humildes que reconhecem Ele como Senhor e a Jesus como Salvador. São milhares de pessoas que a elite muitas vezes despreza e que repudiam, mas é exatamente essa gente que Deus está escolhendo, antes de tudo e sobretudo, para construir aquilo que eu chamei de um mundo novo da fé. Como eu disse, nós estamos iniciando o ano. A pandemia ainda vai existir entre nós durante um bom tempo. Nós vamos ter que conviver com isso.
mas somos convidados a ter fé, apesar disso. Não importa se você vai estar dentro da igreja ou na sua casa, o que importa é que a sua fé permaneça em Deus, que você não se desfaleça, que você não pare de crer, que aquilo que você viveu até hoje, como um pequenino, pensando que não tem importância, seja o foco para que você pare de vir, pensando que também a sua fé é inferior daqueles que estão aqui dentro. Não é o lugar, não é aqui, não é o lugar físico que faz de você um servo de Deus, que faz a sua adoração ser ouvida por Deus. Jesus disse que não é nem nesse monte, não é nem em Jerusalém, mas onde estiver 2 ou 3, ou se você estiver só no seu quarto, fechando a porta, dobrando o seu joelho para orar, Ele estará presente ali. O local físico não é importante para Deus, é importante para mim e para você, porque nós precisamos do intercâmbio, precisamos da comunhão com o outro, precisamos ver o olhar do outro, o carinho, o aconchego de uma amizade. Por isso existe o templo, porque independente, se vamos dizer que não existisse templo, pode vir ainda existir esse templo, porque se nós cremos na Bíblia, nós sabemos que esse templo virá. A igreja vai voltar a ser perseguida e nós não vamos ter local físico para adorar, mas a minha adoração tem que estar comigo, o meu Senhor tem que estar comigo, na minha mente. Por que então não levar o nosso Deus lá para o nosso inconsciente e viver com atitudes de cristão? Essa seria uma boa dica para 2021, para que nós pudéssemos crescer na nossa fé e amar o nosso Deus como Ele deve ser amado. Vai chegar o tempo que não vou ter lugar para adorar. Mas o meu amor por Ele não pode acabar. Nós vamos ouvir falar a partir já, isso já começou, mas daqui para frente vai aumentar. Nós vamos ouvir muito falar de uma nova era, de um novo amanhã, e coisas semelhantes a essa. Por isso eu estou falando de um mundo novo da fé, porque nesse mundo que eles estão pregando, é um mundo onde Deus não faz parte, mas sim a ciência. Eu não sei se foi semana passada ou essa semana, acho que foi no Fantástico domingo passado, estava entrevistando um dentista, e ele falando que assim que sair a vacina ele vai tomar, porque ele acredita, ele confia na ciência. A minha confiança não deve estar em ciência, mas no Deus. Independente se você vai ou não vai tomar, continue confiando em Deus e não na ciência. São as pequenas coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, que Deus escolheu para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. São esses que acolhem com muito mais facilidade, com muito mais simplicidade, com muito mais singeleza, sinceridade e espontaneidade a oferta do amor de Deus. São eles que bebem quando lhes são oferecidos. São esses que são os famintos e têm a consciência da fome, da sua necessidade de Deus. E eles comem dessa graça de Deus. O convite que eu quero fazer para você é: seja como esses que Deus escolheu, seja um desses, seja humilde, para que você possa ser útil a Deus.
São pessoas pequenas que Deus escolheu. Muitas vezes pessoas sem instruções escolares, mas que seu coração está cheio do amor de Deus. Pessoas que levam a sério aquilo que Deus coloca em seu caminho para fazer. Não deixe que aquilo que você pensa ser uma pessoa inútil atrapalhe a sua vida útil dentro da igreja. Porque se você acreditar, você poderá fazer grandes coisas para Deus. Se colocar Ele diante de você. Para nós terminarmos, teria muito mais coisas para eu falar aqui, gente. Mas o nosso horário ali, vamos ficar dentro dele, já está passando 5 minutos. O nosso irmão Almir ainda vai faltar aqui para dar o resultado da eleição. Mas para a gente terminar, deixe-me falar uma coisa. De um estudo que foi feito há um tempo atrás, em que diz que o que nós vemos acontecer na natureza, ventos fortes, tempestades, tufões, tornados, esses fenômenos todos que nós consideramos grandes e muitas vezes devastadores, eles podem acontecer devido à mínima coisa que nós fazemos aqui na terra. Por exemplo, se um bando de borboletas, vamos colocar essas borboletas lá na África, se um bando de borboletas lá na África, todas elas juntinhas baterem a asa para poder voar, elas podem mudar o clima. Olha só que impressionante. Um bater de asa de borboletas pode transformar numa tempestade, num twister lá nos Estados Unidos. Se nós trazermos para nós aqui pessoas pequenas, porque as borboletas são bichinhos sensíveis, né? Um simples tocar você pode matar a borboletinha, impedi-la de voar. Se nós, cristãos, formos como essas borboletas, que com gestos pequenos, mas que se começarmos a trabalhar em direção à pregação do Evangelho, nós podemos fazer uma mudança lá longe. E essa pandemia tem mostrado essas possibilidades para a igreja. Um bichinho pequeno, sensível, mas que pode produzir ventos que mexem no sistema e vai processar um fenômeno lá longe. Se nós, como igreja, acreditarmos nessa palavra de Deus, que diz que nós podemos fazer grandes coisas quando temos Jesus ao nosso lado, nós podemos fazer, como essas borboletas, uma mudança nesse mundo em que nós vivemos. Eu gostaria de falar mais coisas aqui, mas vamos ficar por aqui para que o nosso irmão Almir possa vir. Amém? Fique com essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Almir, pode vir.